pessoal, nós estamos aqui para mais uma conversa boa e, como sempre, é uma conversa que interessa, é uma conversa de qualidade, com pessoas que têm muita coisa boa para dizer para a gente. Eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Ricardo Campos, que é médico, especialista em nutrologia. Ele vai conversar com a gente, vai explicar o que é essa especialidade da medicina e o que ela traz de bom para a gente, né? É um prazer receber o doutor Ricardo. Tenho muita gratidão pela sua disponibilidade em vir aqui falar com a gente, né? Certo, eu é que agradeço, é um prazer. Então, sempre que... Ele é novinho, assim, não é um menino, parece um menino de tudo, mas já tem, olha, um currículo maravilhoso. Vamos para 15 anos de profissão. Olha aí quase, que maravilha, né? Beleza. E essa especialidade em nutrologia, ela não é uma coisa muito antiga, não. Ela é recente, relativamente recente. E o pessoal acho que confunde. Qual que é a diferença entre nutricionista e nutrólogo? Então, bem, realmente uma especialidade nova, dos últimos... Ganhou projeção de uns 10, 15 anos para cá, e muitos confundem com o profissional nutricionista. O nutricionista é até um parceiro da gente. Mas o que é um nutricionista? É uma graduação e esse profissional está apto para lidar com as dietas e melhorar a saúde e tratar doenças também. A nutrologia é uma especialidade da medicina que lida muito com o estilo de vida. Não só com dieta, mas também com a parte da atividade física, de manejo de sono, de estresse. A gente já faz uma avaliação 360 que vai desde a parte genética e histórico de vida para entender bem, de forma minuciosa, quem é cada pessoa na sua individualidade. E a partir disso, a gente traça planos para emagrecimento, ou hipertrofia, ou qualidade e longevidade, né? Qualidade de vida e expectativa de longevidade também. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu costumo dizer até que a gente é responsável pelas escolhas que a gente faz durante a vida. Um bom envelhecimento é uma responsabilidade do que a gente escolheu como maneira de viver a vida toda? Em sua maior parte, sim. Cerca de 80%, 85% dos problemas que a gente tem de saúde e também de envelhecimento é resultado da forma como a gente vive. São fatores do ambiente. Então, o seu sono, o seu estresse ou não, a forma como você lida com esse estresse, a atividade física ou sedentarismo, a qualidade do que você come, da água que você bebe, a forma como você trabalha, isso vai determinar tranquilamente 85% da sua saúde e da forma como você vai envelhecer. O restante, o 15% ali, vai ser loteria genética. E a nutrologia engloba tudo isso? Engloba tudo isso. Então, se for para descrever, na minha opinião, qual que seria a melhor descrição do que é o médico nutrólogo? Eu acho que é o médico que estuda em minúcias as engrenagens que formam o nosso organismo. Então, a gente é uma máquina extremamente complexa. Essa máquina, para funcionar, ela é extremamente complexa, depende de várias vitaminas e minerais, e a parte hormonal funcionando bem, o psicológico, todo um equilíbrio super complexo que vai desde a forma como que você vive, influenciada pela sua genética. O papel do nutrólogo é avaliar todos esses mecanismos super complexos e trazer o máximo de desempenho físico e mental, o máximo de equilíbrio, o máximo de saúde. Então, a ideia dessa parte da medicina não é só não ter doença, mas é ter a sua saúde no máximo. Então, é o seu bem-estar no máximo, a sua saúde física e mental no máximo, a sua energia no máximo. Muita gente imagina que é só para emagrecimento, mas não. Então, a intenção é ter o máximo de desempenho, você na sua melhor versão possível, e com isso envelhecer melhor, ter mais saúde, não só não ter doenças, mas estar na sua melhor versão. E tem uma idade, tem um tempo certo para se começar, por exemplo, fazer um tratamento de nutrologia para ajustar a vida da gente, para ter lá na frente uma vida tranquila, saudável? Sim. Na verdade, os fatores que influenciam a questão da vida saudável, longevidade, qualidade de vida,
Gente, é até curioso, mas isso, na verdade, começa antes de você nascer. Verdade? Antes de você nascer. Ah. Junto com a sua genética, quando você tem estímulos do ambiente em momentos críticos do seu desenvolvimento, isso pode ligar ou desligar certos genes e influenciar a sua saúde para a vida inteira. Por exemplo, supõe que uma mãe, durante o período de gravidez, ela ingira muito açúcar. Ela toma Coca-Cola, come um monte de doce. As papilas gustativas do bebê, eles se formam até 4 meses, né, de gestação. Então, até 16 semanas de vida intrauterina, já se formaram as papilas gustativas. E se essa mãe comeu muito açúcar... O bebê vai estar comendo também. Sim, ele vai comer também, mas ele vai ligar certos genes que vão desenvolver o paladar de uma forma que essa criança vai gostar de açúcar a vida inteira. Então, você já determinou uma característica da vida inteira daquela pessoa com estímulo até 4 meses de gravidez. E ela pode ter um problema, vamos dizer, de diabetes lá para frente. Lá com 70 anos de idade por causa disso. Que começou lá atrás, antes de nascer. Começou na vida intrauterina. E mais, essa herança epigenética é chamada de epigenética. Então, ligar certos genes ou desligar certos genes com base da influência do ambiente. E você pode desligar esses genes ao longo da vida? Isso depois... é interessantíssimo, né? É possível, sim. Como é que faz? É possível. A gente conversou de vários aspectos de ambiente. Se você tem uma dieta de qualidade, então é rica em antioxidantes. Vou dar um exemplo. Você tem uma catequina presente no chá verde. O que é catequina? Começa daí. É um antioxidante, uma substância presente em quantidade grande no chá verde. No chá verde. Só no chá verde, nenhum outro tipo de chá. Tem alguns outros alimentos também vão conter. Mas as catequinas, na verdade, é um grupo de substâncias e a mais famosa que tem muito no chá verde, usado muito como suplemento, é o ECGC, que seria é um palavrão. Sim, um palavrão. Epiganocatequina galato. Então, ele tem a capacidade de doar metil e induzir uma reação química que pode silenciar um gene que poderia te causar uma doença ou um câncer, por exemplo. Então, é possível, sim, silenciar um gene ou manifestar uma característica boa ou ruim com base na forma como que você vive. Quer dizer, se você, por exemplo, fizer um acompanhamento, tiver uma vida regrada, desde cedo, tiver essa visão já bem mais completa, mais holística, digamos assim, você vai conseguir driblar determinadas doenças, como o câncer, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Então, assim, é claro que não é uma ciência exata. Sim. A proposta que eu tenho na minha profissão é de medicina de precisão, no sentido que eu avalio 360, eu uso testes genéticos para poder entender de uma forma muito mais profunda e minuciosa o paciente. Então, eu entendo qual que é a dieta para ele que vai ajudar ele a emagrecer, que é diferente para mim, que é diferente para você. E a gente faz todas essas recomendações sobre medida para cada pessoa e suplementação sobre medida. E sim, se você tem o estímulo correto no momento correto, você ativa os genes bons e silencia os genes ruins e pode manter a saúde para a vida toda. Achei fantástico isso. Doutor Ricardo, me diz uma coisa. Aí, se a gente... sendo a nutrologia uma ciência relativamente... uma especialidade relativamente recente, né? A maioria das pessoas, as pessoas mais velhas, assim, como eu, por exemplo, já estão estragadas, porque não tinham esse conhecimento, não tinham essa visão, que tudo isso começou, vamos dizer... Neste século, até o fim do século passado, a gente tinha uma outra corrente de pensamento, a gente vivia uma vida totalmente turbulenta, né? Maluca total, e estragou o corpo, né? Estragou a nossa... Tem conserto ainda? Eu não concordo exatamente com isso, porque, para ser sincero... Observe fotos assim, São Paulo nos anos 30, São Paulo nos anos 50. Primeira coisa que você vai perceber, olha a forma física das pessoas.
As pessoas eram mais magrinhas antigamente. Eram mais magrinhas, esbeltas. Existiam muito menos relatos de câncer, é claro que muito não era diagnosticado. Existia muito menos diabetes, menos infarto, menos hipertensão, menos alergias. Olha o quanto de intolerância alimentar que existe hoje. Mas as pessoas viviam menos também. É lógico que assim, que teve avanço da medicina, teve avanço de saneamento básico, cuidado com o ser humano, avançou, né? A questão da segurança. Então, muita coisa está melhor hoje do que era antes. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as pessoas viviam de uma forma mais natural. O nosso organismo ele foi talhado ali ao longo de milhares de anos por seleção natural para viver ciclo de sono e vigília, dormir quando está escuro, acordar quando está claro, comer o que é da natureza, trabalhar em contato com a natureza de uma forma mais física. O estresse era diferente do estresse que existe hoje. Hoje a gente vive de uma forma antinatural. Então, desenvolver uma indústria alimentícia. Um dado, a indústria alimentícia tem aproximadamente 80 mil compostos químicos que eles usam na indústria. Desses, nem 5% foram completamente estudados e nem existe o interesse de se estudar todos os corantes, todos os conservantes, todas as substâncias químicas, porque a indústria ganha dinheiro. E a indústria nos fez reféns, né? A indústria ganha dinheiro. Nós somos reféns e somos crias, né, da indústria alimentícia, que empurrou para a gente todo tipo de alimento processado. Certo. Né? E aí, eu acredito que a gente vive de uma forma completamente antinatural, com luz artificial, com estresse, com dieta que não é legal. E isso, invariavelmente, vai levar a uma incidência maior de doenças. E um corpo inflamado que, se você observar hoje, olha um adulto hoje de 20 e poucos, de 30, de 40 anos, de 50. A queixa universal que eu escuto no meu consultório é cansaço e fadiga. Isso não é normal. Num jovem, né? Não é normal em pessoa nenhuma. Nem pessoa nenhuma, mas no jovem, então, é mais absurdo ainda, não é? Sim, mas eu digo que, assim, que uma pessoa de 80, 90, 100 anos saudável, ela tem disposição. Uma pessoa de 20 anos que não está saudável, ela está cansada. E aí, essa pessoa de 20 anos, ela está vivendo totalmente desregrada, digamos assim, fora desse propósito que seria uma vida saudável. E como é que ela consegue fazer essa mudança, essa transformação, sendo que ela vamos dizer, ela está nesse mundo maluco, ela vive, tem que trabalhar, tem que correr daqui, correr dali, tem que se divertir, quer curtir a vida, como todos dizem, né? Absorver tudo isso da vida e ainda poder descansar, não dá. Então, eu achei a colocação bastante interessante. Eu parto do princípio que a gente tem que também ser um conselheiro na minha área e tentar aproximar o máximo possível do que é bom, sabendo que a perfeição não existe. Porque se a gente for viver de forma perfeita, a gente deveria ir para a montanha, respirar ar puro, beber água da fonte, ter o alimento orgânico. E o que a gente não tem, né? Então, até o alimento que a gente compra no supermercado, a fruta, a verdura, ele, pela forma como que a gente produz, ela vem empobrecida em nutrientes, principalmente magnésio, por exemplo. O solo é empobrecido, não repõe tudo. Então, a gente deveria, preocupado com a forma como que produz o alimento, de forma orgânica e natural, dormir no horário certo, acordar no horário certo, não ter estresse, que é impossível, não dá. Respirar ar puro, não ter exposição aos poluentes. E isso é impossível. Então, a ideia é que a gente aproxime o máximo possível do que é bom, sabendo que nós somos pessoas, que a gente vai ter os deslizes, às vezes vai comer uma besteira, às vezes vai ter momentos que o estresse vai te impedir de fazer uma atividade física e está tudo bem. Mas vamos tentar aproximar o máximo possível do que é socialmente possível de uma vida que te proporcione um bem-estar, uma qualidade. E quais os recursos que a nutrologia tem para conseguir contornar essa situação atual? Então, basicamente, eu acho que o passo número 0 é ter essa abordagem 360 na forma como que você vive.
Eu digo até o seguinte, imagina, eu vou dar um exemplo bobo, né? Vou usar um argumento retórico. Imagina que eu quero tratar uma queimadura. Qual é o primeiro cuidado que eu tenho que fazer para tratar uma queimadura? Primeiro cuidado é tirar a mão do fogo. Exato. Então, não vai adianta continuar queimando. eu quero tratar a queimadura e eu estou com a mão Exato. no fogo. É impossível. Então, imagina que uma pessoa tem gastrite e toma aquele refrigerante de cola, né? Que a gente não vai falar o nome, Exato. Coca-Cola, não vou falar. Não fala. Então, imagina que a gente toma bastante refrigerante, alimenta mal e você está com a gastrite. Primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar esse hábito que está provocando essa doença, esse agravo da sua saúde. Agora, imagina que na maioria das vezes, qual que é a solução que a gente vê na medicina tradicional? Uhum. Eu vou passar um prazol da vida e nem abordo o estilo de vida. Essa pessoa que vai tomar esse remédio de forma continuada, ele vai ter má absorção de nutrientes, vai mudar o microbioma do intestino, isso prejudica a absorção de todos os nutrientes, ele vai passar a ter deficiência de mineral, de ferro, de cálcio, de vitamina B12, e lá na frente ele vai ter mais chance de desenvolver doença neurodegenerativa, tipo Alzheimer, Parkinson, ele tem mais chance de ganhar peso, porque ele vai ter um corpo inflamado, uma pessoa que vai se sentir cansada, que vai ter mais chance de desenvolver hipertensão, vai ter mais alergia, tudo isso associado ao uso de um medicamento, e era só parar de tomar o refrigerante. E a Não solução precisava fazer nada disso, né? Então, eu não sou contra medicamentos, de forma alguma, mas a abordagem, o passo número 0, é corrigir o que está errado, e aí isso demanda do médico uma questão de uma energia de entender esse paciente na sua minúcia. Então, tem que entender como que é seu sono, como que é seu estresse, onde que está a origem disso, como que é sua alimentação, o que a gente pode fazer para melhorar. A partir do momento que cuidou de todos esses aspectos, daí a gente parte para a ideia de o seguinte, vamos corrigir de uma forma mais natural. Daí a gente lança mão de muitos fitoterápicos, vitaminas, nutracêuticos, e num próximo nível de intervenção, aí sim tem algumas pessoas que vão precisar de medicamentos. Então, uma pessoa muito obesa, ela vai precisar de corrigir o metabolismo dele. Normalmente vai precisar de uma caneta emagrecedora, vai precisar de uma... Você falou um negócio que agora é moda, né? A tal da caneta emagrecedora. Isso é uma coisa que está virando moda e que também já está dando muito problema aí, a Anvisa andando atrás, porque tem muita falsificação, né? Isso realmente, esses remédios de última geração, que de vez em quando aparece aí, vira uma panaceia, né? Parece que todo mundo vai resolver a vida com... Isso realmente funciona? Teve uma época, lembra, chegou uma medicação que era o Xenical, lembra? Sim. O pessoal enlouqueceu com aquilo e fazia, sei lá, fazia mais mal do que bem. Muita gente teve problemas seríssimos por causa dessa medicação que virou uma moda. E agora a moda é a injeção, né? E isso realmente funciona? Ou a pessoa vai tomando assim aleatoriamente, sem saber se pode ou não? Então, obesidade é uma questão super complexa. Cada pessoa é tão complexo que é influenciada até pela parte genética que a gente falou. Imagina só a complexidade só de lidar com psicológico e manejo de estresse que cada pessoa vai ter. E tudo isso interagindo com todo o resto. Então, é muito difícil. Muitas facetas, são muitas coisas que devem ser abordadas ao mesmo tempo. E para toda solução complexa, existe todo problema complexo, existe uma solução fácil e errada para aquilo. Não tem solução fácil. Então, questão complexa, infelizmente, a solução também vai ser. E aí, o medicamento é, sim, excelente. A gente está vivendo uma revolução nessa área. Os medicamentos inibem o apetite, ajudam a queimar mais gordura, ajudam na composição corporal, desinflamam o corpo, diminuem o risco de diabetes. Mas não é saindo assim, comprando. Tem que passar por uma avaliação para poder saber se pode ou não, não é? Mas, então, eu ia chegar no MAS, que aí... Né? E qual que é o MAS? O MAS é que isso é uma ferramenta que tem que ser usada dentro de um contexto maior, que o passo 0 é a abordagem do estilo de vida, que exatamente, a gente já comentou. já falou. Então, o passo número 0, a partir daí, corrigir o metabolismo para que esse organismo funcione de forma normal.
corrigindo esse metabolismo, tudo vai começar a fluir de uma forma melhor. Se eu corrigir o seu metabolismo, você sente menos cansaço e consegue fazer exercício, a qualidade do seu sono melhora, a sua performance mental melhora, a sua concentração, seu rendimento no trabalho, o resultado com exercício físico vai ser melhor, a queima de gordura é melhor. É interessante que isso molda até o tipo de fome que você tem. Olha se você só. faz exercício, se você corrige questões específicas do seu metabolismo, a sua vontade de comer besteira diminui. Então, quando eu corrijo o que tem que ser corrigido, tudo começa a fluir de uma forma mais natural e sem sofrimento. Se você está emagrecendo sofrendo, é porque você está fazendo errado. Então, se eu corrijo O emagrecimento deve ser uma coisa tranquila. Natural, tranquila. E aí, dentro de todas essas considerações, aí sim o medicamento é uma ferramenta interessantíssima e que funciona muito bem. Esses medicamentos novos são muito mais eficientes do que o Xenical foi. Assim, o Xenical ainda tem um espaço. Dentre os melhores protocolos de emagrecimento, eles combinam medicamentos e é possível até hoje usar o Xenical, que é o Orlistat, combinado com outros medicamentos, né? Mas usado da forma correta. Eu acho Existem que contraindicações, a internet hoje bagunça um pouco a cabeça dessas pessoas, porque tem fórmulas maravilhosas e o pessoal vem com receitas mirabolantes aí. Soluções mágicas. Soluções mágicas. E ninguém pode sair fazendo as coisas aleatoriamente. Eu acho que o caminho é esse mesmo, procurar uma ajuda médica, né? Uma ajuda de um especialista para te indicar os caminhos, não é? E você estava, antes da gente começar a gravar aqui a nossa conversa, você estava me falando que na sua abordagem com o paciente, você faz até um teste de DNA, por quê? Porque cada pessoa tem as suas características. Imagine se eu fizer o mesmo tipo de roupa de departamento e vender para todas as pessoas. Sim. Algumas vão vestir bem e outras vão vestir mal. Então, imagine que cada pessoa tem a sua individualidade e eu não posso ter as mesmas recomendações para pessoas diferentes. Imagine se hoje você tivesse um manual de instrução te explicando como que você é. Então, qual que é a melhor dieta para você? Como que você responde à atividade física? Quais as doenças que você tem mais risco de ter? Tem risco de doença de Alzheimer, mal de Alzheimer? Você tem risco de ter um determinado câncer? Imagina se quando você nascesse, cada pessoa tivesse esse manual. Parece até que é uma coisa de futuro, né? Ficção. Mas não, isso já é uma ferramenta que está disponível na medicina atual e a gente usa isso. Então, eu tenho o teste de DNA, a gente faz a coleta através da mucosa oral, pega como se fosse um cotonetezinho e retira células aqui da bochecha e manda para o laboratório. Todas essas informações vão ser extraídas e vão servir de base para um planejamento sobre medida para aquela pessoa. A ideia é fazer tudo 360. Então, eu analiso a genética, a individualidade de cada pessoa, o histórico de vida e a forma como essa pessoa vive. A partir daí, a gente constrói o resto. Nesse caso, doutor Ricardo, por exemplo, uma pessoa que aparece lá no teste de DNA, que ela tem um histórico familiar de câncer, por exemplo, né? E tem um estilo de vida que já é um caminho para que a doença aconteça. É possível interromper isso através de um tratamento? É possível intervir até antes da doença aparecer. Sim. Então, algumas coisas são bem simples, né? Então, por exemplo, suponha que você tem um risco de ter câncer de pulmão. Só não fumar já vai te ajudar muito. Mesmo que seja um histórico familiar genético de câncer de pulmão antigo já. Sim, porque nesse caso o fator ambiental é até mais importante do que o genético. Tem outras condições que a genética pesa muito mais do que o ambiente. Mas é possível até com suplementação específica, com manejo de uso de antioxidantes, a gente evitar do surgimento dessa doença. Muito do câncer ele também está associado à inflamação crônica. O que é inflamação crônica, né? Então, é um estado de que não é aquela inflamação de quando você está doente, igual quando tem uma gripe. É uma inflamação de baixo grau. De células, sim, mas é uma questão hormonal que te causa uma fadiga constante e que hoje está onipresente, né, entre os adultos. Então, toda queixa dos adultos hoje em dia é cansaço, é fadiga.
Isso é sinal de inflamação e isso está na origem de muitas das doenças que a gente tem. E isso pode ser corrigido a partir de uma mudança de estilo de vida, de alimentação, do quê? Sim, de tudo isso. De tudo, né? Então, de atividade física, de alimentação, de suplementação, de manejo do sono, de manejo de estresse, de medicamentos que a pessoa tome ou que precise ou não de usar. Então, tudo isso influencia. São vários fatores, tudo interagindo de forma muito complexa. E eu entendo a nutrologia como uma especialidade que estuda toda essa interação e todas essas engrenagens super complexas de forma individual. Então, não é só para emagrecimento, mas a partir do momento que eu compreendo a individualidade, o organismo de cada pessoa, eu posso fazer com muito mais sucesso um plano para aquela pessoa emagrecer sem sofrimento. Ou para ganhar massa muscular, que é uma demanda grande. Então, pessoal da academia, pessoal que quer... ou quer ganhar massa muscular porque quer ter autonomia na velhice, quer longevidade, qualidade de vida. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu posso fazer tudo de forma sob medida, personalizada, respeitando a individualidade de cada um. Sabe dizer a partir de que idade, mais ou menos, a gente começa a perder massa muscular? Ah, sim. Que pergunta boa também. Então, normalmente a mulher ela atinge o pico de massa muscular em torno dos 25 anos. Aí aproximadamente. Ali está no top. É claro que se for uma pessoa que foi sedentária até os 25 e lá nos 40 começou a fazer exercício, né? A pessoa passou a frequentar muito a academia, ela pode ter uma massa muscular maior aos 40 do que aos 25. Certo. Mas, considerando a mesma nível de atividade física, a mulher atinge o ápice da massa muscular com 25. E só a atividade física resolve? Não, né? A atividade física é muito importante, mas na massa muscular é como se fosse um tripé. Sei. Então, o tripé seria a alimentação, que tem que ter a quantidade certa de calorias, tem que ter a quantidade certa de proteínas para o objetivo que a pessoa quer atingir. Sei. Tem que ter as vitaminas e os minerais para aquele organismo funcionar da forma correta. Então, tem que ter a dieta adequada, tem que ter o sono adequado, porque na atividade física, a pessoa não constrói o músculo na atividade física. A atividade, ele gera um pequeno dano e o processo de recuperação a esse dano muscular é que vai construir o músculo. E a maior parte dessa construção acontece durante o sono. Então, o tripé é dieta adequada, sono adequado... E alimentação adequada. A dieta, a alimentação e a exercício. E a atividade física. Atividade física. Me diz uma coisa, hoje as pessoas dormem pouco, né? A gente sabe que existem os insones. A insônia é um processo que vem há muito tempo, vem ocupando a vida das pessoas, não é? Pessoas que dormem 4, 5 horas por noite e, às vezes, conseguem ter uma disposição tranquila, né? Qual é o tempo necessário para a gente dormir e ter uma qualidade de vida legal? Hoje até se toma melatonina aí para induzir o sono e tudo mais. Sim. Né? Então, assim, não tem... Para variar pra também, não existe pessoa, cada caso é um receita caso. de bolo. Porque existem vários estudos, né, que comparam até assim, o tempo ou horas de sono que seriam necessárias em diferentes momentos da vida. Então, existe diferença por faixa etária, mas até a genética determina, por exemplo, se você vai ter um sono mais leve ou não, mais curto ou mais longo. Então, a sua característica individual, o tempo que você vai precisar para poder se recuperar é diferente com base na sua característica. Tem pessoas que dormem um pouquinho e está tudo bem. Outros vão ter que dormir mais tempo. Essas pessoas que dormem um pouquinho e está tudo bem, elas têm a mesma capacidade de recuperação do tônus muscular? Tem a mesma coisa? Sim. O organismo funciona do mesmo jeito? Ela consegue ter, pela qualidade do sono, se ela tiver um sono de qualidade, mesmo que seja mais curto, para aquela pessoa ela consegue recuperar. Ah, entendi. O principal termômetro é acordar com disposição. Se você acordou com disposição, energia, bom dia, Porque isso também depende. E abriu a janela e está tudo bem. Achou que o dia está tudo bem, não é? Agora, se você acordou morrendo de raiva do despertador e tá... Não, aí não está tudo bem, com cansaço. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O doutor Ricardo é casado com a Rani, que é esteticista. Ela é formada em estética. E eles têm um espaço maravilhoso lá, aqui em Atibaia. Eu tive a oportunidade de conhecer e eu fiquei encantada. E eu queria perguntar ao doutor Ricardo o seguinte...
ao casamento dele com a Rani, que já tem bastante tempo, e na profissão, no trabalho de vocês, aonde entra a estética e a nutrologia? Há também esse casamento? Ah, sim. É? Com certeza. Então, a minha esposa, a Rani, ela tem a formação, a graduação em estética e cosmetologia. Uhum. Anteriormente também, eu atuei também na verdade, eu continuo na área também. Então, na realização de procedimentos estéticos. E o que a nutrologia tem a ver com isso? A nutrologia, ela melhora o seu metabolismo, melhora os processos, suas reações químicas. Através da nutrologia, eu posso melhorar a sua produção de colágeno, eu posso deixar a sua pele, seu cabelo mais bonito, sua unha mais forte. Olha só. Então, se eu faço um tratamento estético e melhoro o funcionamento do seu organismo, eu vou ter mais resultado no tratamento estético. Então, melhora por dentro e ela por fora. O estético... e a gente sempre entendeu, hoje, falar que é integrativo é moda, né? Uhum. Então, toda clínica é integrativa. A gente sempre teve a ideia do integrativo muito antes disso virar moda. Então, a gente sempre entendeu essa visão holística que você falou, de entender toda a complexidade, de dentro para fora, e entender que o estético é a ponta do iceberg do que é saudável. Eu não entendo como a diferença. Eu não acho que, existe o estético, existe o que é saúde, eu estou preocupado com saúde, eu estou preocupado com beleza. Não, eu acho que é tudo... são dois lados de uma mesma moeda, por assim dizer. Eu acho que o estético é a manifestação de um organismo saudável. É a resposta, né? É a resposta de todo o trabalho feito interiormente. Quer dizer, que é um trabalho que vem de dentro para fora, não é? Sim. Doutor Ricardo, eu vou aproveitar a sua presença aqui e vou explorar um pouquinho. Deixa eu perguntar uma coisa. Falando em nutrição especificamente, a gente viveu épocas em que determinados alimentos viraram os vilões da vida das pessoas. Eu me lembro que antigamente, algum tempo atrás, o ovo dá colesterol, o abacate dá colesterol, carne de porco, não sei o quê. Bom, de repente muda tudo e o ovo passa a ser uma maravilha, o abacate tem uma gordura saudável, a carne de porco já não é esse vilão todo. O que acontece? A gente vai virando refém de tudo isso. Come ovo, não come ovo, come abacate, não come abacate, bebe vinho, não bebe vinho, porque o vinho também melhora a qualidade. Como é que a gente estabelece uma pessoa que ainda não conseguiu ter o acesso a essa especialidade, a pessoa que está vendo a gente lá em casa, que fala assim, e agora? O que eu faço da minha vida? Como é que eu consigo manter uma alimentação razoavelmente saudável, né, sem me prejudicar tanto? Sim. Então, viva da forma mais próxima do que seria o natural. Então, você não precisa fazer exercícios de forma excessiva, né? Mas se você caminha de forma natural, se você movimenta de forma natural, se você come alimentos, muitos vegetais, verduras, legumes, frutas, evite os industrializados, evite bebida adoçada, evite aquele macarrão instantâneo com temperinho industrializado, pozinho, né? cheio de sal, né? Então, se você já evitar os industrializados, evite embutidos, evite salsicha, evite carne processada, tipo nuggets e hambúrguer processado. Se você come tudo que seja de forma... que seja natural. Então, um ovo, uma carne de verdade, até o leite, que hoje em dia também está na lista debate, né? do vilão, né? Tem uns que defendem, tem outros que não. O leite inflama, o leite não inflama. Mas, enfim, com bom senso, você pode comer o que está na natureza e que tenha uma procedência boa, que você saiba que tenha qualidade. E evitar os industrializados. Então, evite o que é feito na indústria. Ou que foi muito modificado. Né? Que é realmente a grande maioria, não é? Dos alimentos que a gente tem acesso, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham e que não tem muito tempo para se alimentar corretamente, acabam se valendo desses alimentos que estão ali nas prateleiras. É mais fácil pegar. São mais práticos. Mais prático, põe no micro-ondas, esquenta, tá fácil.
E o que eu acho mais perigoso, aí eu queria entrar nesse assunto, são as crianças, não é? Como é que você constrói uma alimentação infantil, sendo que as crianças são vítimas também desse processo familiar, dessa vida corrida. Então, nem sempre a criança tem os pais que trabalham então não tem o tempo de alimentar. Então é uma bolachinha aqui, é um macarrão instantâneo ali e vai tudo sendo um leitinho que vem de caixinha e tudo mais. E aí, como é que a gente faz para adaptar a vida de uma família que é nessa correria toda com uma alimentação saudável para que a criança lá na frente não ser um adulto cheio de problemas? O que puder se evitar de açúcar, principalmente até o açúcar é o maior dos problemas. Açúcar, eu diria que até na criança, sim. É. Sim. Até que idade, por exemplo, ela não deve ter contato com o açúcar? Até 2 anos de idade. Nenhum contato. Então, a recomendação é o seguinte, até 6 meses, aleitamento exclusivo, nada. Materno, sim. Então, é claro que assim, agora vamos trazer para o que é socialmente possível. Tem mães que, por questão... trabalho, questão social, ou outros motivos, ou até questão física mesmo, ela tem algum problema com a questão de mamilo, pode ser que ela não consiga. Certo. Ok, então a gente não está ali para julgar ninguém, a gente está para dar o suporte e fazer o melhor que é dentro do possível. E dos 6 meses em diante, já deve colocar todos os alimentos possíveis. Criança com 6 meses em diante, já pode comer ovo. Você pode colocar tubérculos, raízes, arroz, leguminosas como feijão, grão de bico, e vai introduzindo, carne, né? Não precisa nem ser... o que pode, o que não pode. O que é natural já pode tudo. Né? Hoje já tem essa consciência que para a saúde da criança, quanto mais variada a dieta, rica em vegetais, legumes, é melhor para aquela criança. E o que deve se evitar são os industrializados. A gente sabe que às vezes é complicado. Até a publicidade é uma questão que vai até além da família, envolve até política pública. Sim. Porque existe a publicidade das empresas que vai ser dirigido para a criança ou para os pais daquela criança, a praticidade. Então, eu entendo que deve até existir política pública que incentive também essa alimentação saudável, que regulamente a publicidade voltada para a criança e para os pais, ou alimentos para as crianças. E uma campanha de educação mais maciça mesmo, porque, gente, até os 2 anos de idade é aquela questão que a saúde, os hábitos nessa fase da vida, elas vão interferir na saúde da vida inteira. Da vida toda. Porque a gente falou da questão do açúcar. Se você tem ingestão de açúcar em grande quantidade até 2 anos, a chance que aquela criança, ao ser adulto, ela seja obesa e tenha diabetes, a chance é muito maior. Então, até o custo em saúde pública, o custo em qualidade de vida, o custo humanitário para aquela família, isso não tem preço. O custo público também, né? De Sim. Tudo isso, né? Então, até o custo público em questão de orçamento Sim. mesmo. Se você pensar em até pessoas que, poxa, vai ter diabetes, vai ter um AVC, vai ter debilidade física, vai precisar de uma pensão. Então, até o custo para a sociedade Exatamente. é enorme. E isso deveria ser pensado. Eu acho que a questão da saúde envolve tudo isso. Tudo isso. Que, de repente, ninguém... Agora tem alguma coisa mais flexível, mas as pessoas não tinham essa noção. Era tudo muito na fase do deixa para lá, não é? Vamos deixar acontecer, né? Agora, eu fico pensando o seguinte, e tem uma questão séria aí. Muitas vezes, a gente que tem filho, que tem neto, sabe como é que é criança, né? Você mantém toda essa orientação, essa alimentação correta, até uma fase da vida. E, de repente, a criança muda completamente. A criança se recusa a comer, ela não quer mais aquela alimentação bonitinha, regradinha lá de casa. E aí, nessa fase, eu conheci até um pediatra que costumava dizer, até os 2 anos a criança vai bem, depois ela tranca a boca, e aí tem que fazer muita ginástica para a criança poder desenvolver
a atração pelos alimentos. Existe uma forma da gente chamar a atenção para a criança ver no alimento alguma coisa interessante? Aham. Então, primeiramente, eu acho que é construir uma relação boa com o alimento. Porque alimento não é só ingerir Sei. nutriente, não é só calorias. Uma refeição é uma coisa que envolve aspecto social, familiar, psicológico, de bem-estar. É uma experiência, vai muito mais do que só ingerir aqueles alimentos. Então, deve ser construída uma experiência positiva com essa criança. Então, se tem um conselho número 1 que eu daria aos pais nessa faixa de idade, por mais que às vezes você sinta aquela raiva incompreensível, o menino não quer comer, eu vou pegar essa colher, eu vou enfiar na boca dele. Não faça isso. Construa uma experiência positiva. A criança não quer? Não, tudo bem. Pega aquele refeição, aquele almoço, por exemplo, guarda, olha, tá aqui, na hora que tiver fome. Não, a gente não força. deve forçar, nunca forçar. Nunca força. Uhum. Construa uma experiência positiva. Com o tempo, ensine de onde que vem os alimentos. Uhum. Né? Então, o preparo dos alimentos, deixa a criança participar do processo. Mas não força essa criança e não crie um trauma ou que a refeição seja um momento estressante. Ele não pode ser um momento estressante. E, segundo, não dê besteira para aquela criança comer. Então, não adianta, ela não vai comer o alimento. Porque muita gente se engana com isso, né? Fala assim, ai, coitadinho, vai ficar com fome, vou dar uma bolachinha, não. vou dar uma caixinha de qualquer coisa lá para ele. Isso Sim, jamais. Isso jamais. E aí, a partir de uma certa idade, é lógico que aí já vai ter uma interação social maior, vai ter os amigos, e aí deve existir o alimento da felicidade. Aí a gente não tem que ser radical. Falar, nossa, não vai comer besteira nunca, vai na festa de aniversário, não vai comer ficar um bolo. quietinho, não. Claro que não. Então, existe um momento certo, a hora que vai ter o alimento da felicidade, mas desde que exista um equilíbrio e essa criança se alimente bem na maior parte do tempo, está tudo bem. Hoje, eu queria até falar algumas coisas, algumas doenças que não existiam antes e que a gente sabe que podem ser contornadas. Por exemplo, intolerância à lactose. Hoje é uma doença muito comum, quase todas as crianças têm. Doença de Crohn também, né? Que é também muito comum hoje se falar muito, né? Pessoas que vêm no glúten, tem aqueles que têm alimentos que não podem ter glúten. Então, que tipo de tratamento hoje em dia e de orientação a gente pode dar agora assim para as pessoas? Então, aí está um tema que eu, na verdade, assim, eu tenho uma paixão por esse tema, né? Essa parte de saúde do intestino é uma coisa que cada vez tem ganhado mais evidência, ano após ano tem mais publicação científica, hoje existe até neurociência entérica. O intestino é enxergado como o segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro, né? Então, é ali que o organismo retira todos os nutrientes que você precisa para estar bem. E, ao mesmo tempo, é uma função super complexa, porque ele também é barreira. Ele tem que pegar o que precisa e tem que bloquear o que é ruim, de não entrar no seu organismo. Então, a saúde dessa estrutura interfere no seu organismo inteiro, desde o funcionamento do seu cérebro até na qualidade do cabelo, da pele, né? Vai sofrer influência da sua saúde intestinal. Então, ter essa parte funcionando bem reflete positivamente no seu organismo como um todo. Tudo que você pensar. A parte que eu falei da inflamação começa pelo intestino. Diga. Por que é um conceito que eu sempre ensino aos pacientes, eu acho que deveria ensinar em ensino médio. Um conceito que eu sempre ensino aos meus pacientes em consulta médica é o que é um intestino permeável. A pessoa faz uma dieta ruim, come muito açúcar, com isso ele muda as bactérias que ele tem no intestino e o intestino vira uma espécie de peneira que deixa passar tudo. Começa a entrar coisas ruins no seu sangue e isso provoca a inflamação que a gente comentou. Não diga, olha só. E como a maior parte do sistema imunológico está no intestino, essa inflamação ela vai piorar a sua imunidade, você vai ter alergias com muito mais frequência, sua imunidade baixa, você vai ter infecções com muito mais frequência, câncer com muito mais frequência. E o câncer de intestino agora é uma coisa fantástica, absurdamente comum agora, né? Sim. E aí, o que seria o vilão, que seria o
que causaria todo esse desequilíbrio? Os açúcares, os industrializados e a outra coisa que você comentou, que é o glúten. O glúten, gente, vamos pensar o seguinte, tá? O glúten está no trigo, no pão. Desde os tempos bíblicos se comia o glúten e o pão e não tinha problema. Por que hoje tem? Por quê? O pão de hoje não é o mesmo do de antigamente também. Então, até por questão de selecionamento e exigências da indústria quanto à questão de proteínas e depois a engenharia genética, a concentração do glúten é milhares de vezes maior do que do trigo original. E a gente tem dificuldade de fazer a digestão dessa proteína. Isso vai chegar no intestino, vai romper a barreira do intestino e vai acontecer isso que eu falei. Essa barreira intestinal é quebrada, você tem um intestino super permeável que vai deixar entrar um monte de coisa ruim no seu organismo. Quer dizer, o ideal é para ter uma dieta balanceada. Claro que você não tem como evitar tudo isso todos os dias, não é? Mas evitar o máximo possível o glúten. Ele é um vilão muito sério. É bastante sério. Evitar o glúten 100% é um desafio bem ingrato. É um grande desafio. Mas também não tem que ser radical, porque um pouco de glúten a maioria das pessoas conseguem lidar com um pouco de glúten. Então, se você come um pãozinho ou um biscoitinho de vez em quando, tudo bem. O seu organismo vai conseguir lidar com isso. Agora, em quantidades maiores, não consegue, porque é uma quantidade muito maior do que nós fomos projetados para lidar. O nosso organismo foi feito para lidar. E, por exemplo, a lactose. Hoje, tanta intolerância à lactose. Por quê? Então, primeiramente, a intolerância à lactose tem dois tipos, né? Tem uma que se desenvolve na vida adulta e tem um que manifesta bem cedo. E quando se fala em intolerância à lactose, é a dificuldade de quebrar o açúcar do leite. A maioria das pessoas, por questão genética, tem tendência a desenvolver intolerância à lactose ao longo da vida adulta. Ao longo da vida. Isso é uma característica que a maior parte da população tem. Talvez hoje, por as pessoas viverem mais, também se perceba mais essa intolerância à lactose que vai se manifestar. Como eu conheço a minha genética, eu sei que eu tenho uma tendência genética de ter intolerância à lactose ao longo da vida. Isso significa que até um certo momento você consome um tanto de leite e seu organismo digere. A partir de uma certa quantidade, já dá reação, dá gases, né? E à medida que você vai envelhecendo, você tolera quantidades cada vez menores. A criança alimentada durante mais tempo com o leite materno, ela tem menos intolerância? Ah, sim. Ela vai desenvolver ou nem desenvolve? Ela tem menos chance de desenvolver alergias de uma forma geral. E aí eu ia explicar a questão que existe a intolerância, que é a questão de dificuldade de fazer uma digestão. Sei. E a alergia, são coisas diferentes. A alergia é uma questão que tem a ver com a resposta do seu sistema imunológico. Então, você pode ter alergia à proteína do leite. Certo. Já é uma outra questão. É uma outra questão. Que o médico tem que diferenciar qual que é uma situação e qual que é a outra. E sim, se tem um aleitamento materno ou uma alimentação de qualidade, a chance de desenvolver essas alergias diminui. A proteína do leite que causa alergia não está no leite materno. O leite materno não tem essa proteína. Normalmente tem a proteína do leite de vaca, que está presente mais no leite de vaca. De vaca. E tem algumas que são comuns também, né? Mas o leite materno está imune a isso tudo. Existem casos raríssimos que a criança não tolera nem nenhum o leite tipo materno, de leite. Certo. Mas são exceções. Muito difícil de acontecer. Doutor Ricardo, nós estamos aqui mais uma hora aqui falando e eu estou assim muito encantada com tanta coisa que eu aprendi aqui. E eu queria saber o seguinte, de um modo geral, as pessoas falam toda a especialidade, ela todo tratamento, um tratamento como o seu, que envolve essa forma toda, mas como eu já falei, holística, né, de mudar o estilo de vida para que a pessoa tenha uma qualidade melhor de vida e um envelhecimento saudável, uma vida mais completa, um bem-estar, né, de vida. Sei lá, dure a pessoa quanto tempo tiver que durar, né? Mas tiver uma longevidade com qualidade, é um tratamento muito caro? É um tratamento que exige
Mas, assim, exige recurso, mas não só do ponto de vista financeiro. Ele exige Empenho também. um empenho, uma vontade de estar bem. Mas, à medida que se inicia a caminhada, mais difícil manter. tomar a decisão de dar o primeiro passo, de procurar ajuda. A partir daí, as coisas começam a fluir de uma forma natural, porque a gente corrige o que tem que corrigir. E aí já não fica uma dificuldade tão grande. Agora, assim, algumas medidas não são muito custosas do ponto de vista financeiro. Existe, por exemplo, uma ideia de que a alimentação saudável isso que eu ia falar, muito mais cara. Muito mais cara. Uma Não, dieta saudável ficaria extremamente cara. Não, você não precisa de adotar uma dieta do Mediterrâneo no Brasil. Então, você pode usar ingredientes que estão disponíveis, né? Acessível. Você pode transformar todo esse tratamento numa forma acessível ao seu bolso. Sim. Então, a diferença de custo, existem estudos comparativos que a diferença não é tão grande. Mas as pessoas têm tendência até a se enganar no sentido que, tal fruta tá caro, fazer a salada não tá tão barato. Mas essa mesma pessoa paga quase R$50 no lanche gourmet e tá tudo bem. E acha que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Essa comida gourmet, tanto falada hoje em dia, é saudável? O que eu preparo mais artesanal é muito melhor. Então, se é um pão de preparo artesanal, se é eu falei um hambúrguer, por exemplo. Se ele foi preparado de forma artesanal, usando carne, tudo bem. O problema é aquele industrializado que já foi bastante mexido, que teve várias adições químicas. Todo o processo com aqueles aditivos todos que são colocados na carne, né? Exato. Então, se você tem uma coisa mais próximo do que é o que está presente na natureza, isso é melhor. E mais uma vez, eu não defendo de você ser radical, que não pode de jeito nenhum. Então, tudo com equilíbrio e bom senso, você pode tudo. É claro que existe, sim, para se cuidar, uma necessidade de investimento de recursos. Então, você precisa de um acompanhamento de um profissional, de um médico, de repente, uma suplementação. Mas qual que custa mais, né? A questão de custo-benefício, não é? Custo-benefício. Quanto que custa para você não envelhecer legal, você tá cansado, você render mal no trabalho, sua performance mental tá ruim, sua autoestima tá ruim. Você aumenta o risco de ter doenças. Se você tiver uma doença que te causar uma incapacidade, quanto que custaria isso? Então, eu acho que exige sim um investimento, mas o valor, o que ele vai te proporcionar não tem preço. Eu, para encerrar, queria deixar uma pergunta aqui para o senhor. Qual a relação que se vê entre saúde e felicidade? Nossa, então é uma via de mão dupla, né? Eu acho que a saúde, ela é o subsídio número 1 para você ter uma vida feliz. Porque imagine que o seu organismo está funcionando de forma perfeita, você não tem doença, sua mente está funcionando bem, você está em equilíbrio, tudo fluindo. E isso vai te impulsionar a ter resultados melhores em todos os campos da sua vida. Porque se eu estou bem, minha cabeça está boa, provavelmente você vai melhor no profissional. Isso vai te trazer um resultado financeiro, inclusive. E aí vira uma bola de neve, um ciclo vicioso no sentido bom, um ciclo virtuoso. Então, eu acho que a saúde é o subsídio, é a base que vai te proporcionar ou vai aumentar a chance de você ter uma vida feliz. A garantia, obviamente, não existe. Indo mais para a filosofia ou para a literatura, eu acho... Vamos parafrasear aqui o Grande Sertão Veredas, né? Acho que viver é perigoso, existe probabilidades, você pode fazer tudo certo, acontecer um imprevisto e... Nossa... Mas se você é saudável, você tem mais condições de lidar com os imprevistos da vida, não é? Com certeza. Você está menos fragilizado. Está menos fragilizado, você supera as adversidades, você tira tudo de letra de uma forma mais leve, de uma forma mais natural. Então, eu acho que ter saúde é o subsídio para uma vida plena e feliz. E você também está feliz, é uma via de mão dupla. Se você está feliz, nossa, eu estou feliz, dificilmente você adoece. Você já reparou isso? Então, gente, quem se sente mal quando está num momento de descontração, está recebendo familiares, está viajando, está feliz, nossa, você não vai sentir nada, não sente dor, você automaticamente vai refletir num corpo mais saudável também. Então, eu vejo como uma via de mão dupla e a saúde sendo como a base para uma vida plena e feliz.
Doutor Ricardo, e como que as pessoas te encontram? Bom, então, eu atendo na Clínica Vivere, na Avenida Horácio Neto, em frente ao Parque Edmundo Zanoni. Aqui em Atibaia, né? Aqui em Atibaia, número 1013. Eu atendo atualmente como médico particular. Né? E aí, Você tem Instagram, Facebook, todas essas plataformas, essas redes sociais ou não? Sim, então, quem quiser pode seguir no Dr. Ricardo Campos, DR, Ricardo Campos, no Instagram. No Instagram? É. Ah, então, lá é fácil de encontrar, tem detalhes das dicas e tudo mais. Ah, sim, sim. Olha aí, é uma pessoa maravilhosa. Vocês viram que aula bacana que a gente teve aqui? Eu falo para vocês, é uma conversa para lá de boa. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, a sua participação. Foi um prazer enorme. Eu espero tê-lo aqui outras vezes, porque o assunto da nutrologia, né, envolve muita coisa nova. A cada dia vem alguma novidade que a gente pode estar aqui discutindo. Agradeço muito a sua vinda e faço esse convite para uma nova oportunidade. Então, com certeza, seria uma grande satisfação voltar. Eu também achei muito interessante. Tem muito assunto que a gente pode abordar, um tema muito amplo. E sempre que quiser, pode me chamar, eu estou à disposição. Muito obrigada. E, olha, a gente se vê, hein?